para você que nos assiste, bem-vindo ao UERJ Repórter. Hoje vamos falar sobre imparcialidade no jornalismo. Neutralidade, objetividade e imparcialidade são valores que todo jornalista deve seguir? Vamos abordar teorias, análises, críticas, além da visão de alguns pensadores sobre o tema. O programa de hoje é baseado no artigo A Produção da Imparcialidade, a construção do discurso universal através da perspectiva jornalística. O texto é de autoria do professor Luiz Felipe Miguel e da cientista política Flávia Biroli. Jornalismo, pluralidade, imparcialidade, isso você vê aqui no UERJ Repórter. Vamos para as ruas ver o que as pessoas acham disso. Você considera a imprensa brasileira imparcial? Eu considero a imprensa brasileira totalmente parcial. Se você lê os 6, 7 maiores jornais do país, você vai ver que eles praticamente têm a mesma opinião em relação aos mesmos assuntos. Então é um negócio quase que compartilhado entre eles. É uma coisa particular, é um grupo. É como se fosse um grupo do Facebook falando sobre as mesmas coisas, ignorando as coisas importantes, falando bobagem. O que você pensa sobre uma mídia imparcial? Olha, eu acho que a mídia não é nunca imparcial, porque ela vai sempre traduzir a linha editorial daquela mídia. Na verdade, assim, a ideia do reportar seria um reportar imparcialmente. Mas a gente sabe que até o que vai sair na primeira capa do jornal já é uma parcialidade. Então eu acho muito difícil, mas aqui no Brasil há um exagero em relação à parcialidade da mídia. Acha que o jornalismo que dá voz a todo mundo tem impactos positivos? Tem, bastante. Quais fatores fazem com que determinado veículo jornalístico tenha credibilidade para você? Verdade, sinceridade em tudo, acima de tudo. E, por exemplo, o que eu gosto muito é debates com pessoas mesmo que vivem realidades. Eu tenho uma realidade, você tem outra, e é muito bom abrir sobre esses debates com diversas pessoas, diversas culturas. Mesmo a gente estando no Brasil, a cultura ainda é algo muito diversificada. Mesmo que você considere uma mídia parcial, continua dando credibilidade a ela? Não, acho que não credibilidade, mas também não dá pra desprezar totalmente o que é dito por ela. A gente vê, observa, analisa e vai tendo os outros meios também de extrair informação e aí concluir a própria opinião. Depois de ouvir essas opiniões, vamos entender como Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli analisam o assunto. Pluralidade, de acordo com o dicionário, é algo que existe em grandes e múltiplas quantidades. Os autores misturam esse conceito à poliarquia, modelo de governo comandado por muitas minorias. De acordo com Robert Dahl, um pensador político, a pluralidade na perspectiva da informação é refletida em um acesso a múltiplas fontes de informação. E como a mídia é um excelente espaço para transmitir informações, ela é a principal responsável por dar vozes aos pensamentos políticos sociais. O cidadão, como consumidor de informação, possui então o direito de ter acesso a fatos e valores de correntes políticas em competição e pode, assim, formar sua própria opinião política. No dia a dia, a pluralidade é refletida justamente nos diferentes grupos sociais tendo acesso à mídia, exercendo sua voz e transmitindo sua perspectiva social, como o podcast Voz das Comunidades e Mamilos. Mas, ao mesmo tempo, há certa resistência da grande mídia em dar voz para tanta gente, já que a política é refletida na difusão de informação. A política plural, que prejudica os atuais modelos de governos pelo mundo, prejudica também os detentores dos meios de comunicação. As pensadoras feministas Iris Mary Young e Nancy Fraser acrescentam ao debate dizendo que essa dominação política é legitimada, contribuindo para o não acrescento de vozes ao governo e à comunicação. E há provas de que o Estado corrobora para tal prática. A SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, direciona suas verbas oficiais de publicidade para os maiores conglomerados de comunicação do país. A justificativa disso, critérios técnicos. Fica a reflexão sobre o assunto. Nesse ponto entra a imparcialidade. Enquanto a pluralidade na informação é a soma de diversas vozes ao debate, a imparcialidade é a ocultação das vozes no discurso. A imparcialidade é o valor guia do jornalismo, onde seu profissional, o jornalista, é reconhecido por ser imparcial, ou seja, não mostra sua opinião ao transmitir a informação.
Várias teorias do jornalismo reforçam essa ideia, como a do newsmaking e a do gatekeeper, que ensina ao jornalismo modos objetivos para apagar sua voz da notícia. Um desses modos é justamente o que representa o pluralismo, adicionar muitas vozes ao discurso, mostrando todos os lados do fato. Assim como a nossa entrevistada no início do programa, muitas pessoas pensam a imparcialidade como um mito. Na prática, essa opinião tem alguns embasamentos. Na Argentina, em 2014, o jornal La Nación montou um editorial defendendo que Aécio Neves seria a melhor opção para a presidência do Brasil naquele ano. Mas espera, o jornalismo dá opinião? Por fim, os autores montam 3 hipóteses que corroboram para o debate da imparcialidade plural. A primeira delas diz que a ocultação do discurso do jornalista na difusão de informações gera credibilidade na sociedade civil. Quem nunca escutou "não vejo tal canal porque ele é tendencioso"? Pois é. TV Globo, por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês, essa coisa que não dá para definir. A segunda diz que a procura para pluralizar o discurso da mídia acaba por torná-la mais exclusiva, podendo então produzir uma falsa pluralidade. Um programa de TV que se diz popular e que dá assistência à população pobre acha que dá vozes a essa classe, mas na realidade o programa se engana ao usar a perspectiva do apresentador elitista. Observe a contradição. Na última hipótese, que se incorpora à primeira, diz que a credibilidade do jornalismo não tendencioso monta o que vai ser debatido no espaço social. Ou seja, um jornalismo muito consumido determina o que vai ser falado no dia a dia. É isso que também diz a teoria construcionista do jornalismo, mostrando que ele constrói a nossa realidade através do que é noticiado. No meio das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff estava sendo impeachmentada do governo, mas a aposentadoria de Michael Phelps era mais interessante para o jornal e para a sociedade civil. Vimos então, a partir da pluralidade, a necessidade de que os diferentes grupos sociais tenham voz, o que descentraliza a profissão jornalística. Mas ao mesmo tempo, Júlio, dar voz não necessariamente implica que contestem formas de hierarquias sociais, mas sim que deem voz a todos em suas próprias perspectivas sociais. E também, por outro lado, a soma de diferentes vozes carrega consigo as representações que essas pessoas têm ao campo político e jornalístico. A noção de imparcialidade, por sua vez, justifica o entendimento que condutas jornalísticas tecnicamente orientadas têm o poder de produzir um espaço discursivo plural nos noticiários. Os meios de comunicação mediam o debate sobre o pluralismo político, definindo o nível de conflitualidade aceitável em sociedades democráticas, definindo quais opiniões são aceitáveis ou não. A gente viu no Edge Repórter de hoje que uma boa política, uma política democrática, permite o livre debate público. E esse debate público, cheio de vozes plurais, neutralizaria os conflitos presentes na sociedade. E esses conflitos também não feririam o governo e suas instituições. Então, encerramos o Edge Repórter por aqui. Muito obrigado para você que nos assistiu no programa de hoje. Veja e reveja onde quiser e a hora que quiser.